Boa noite, salve Maria a todos. Estamos no começo do mês de agosto de 2023. Vou ler o Salmo 120, versículos 1 e 2. Levanto os meus olhos para os montes. Donde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Olha eu falando dos montes novamente. Falei anteriormente do Monte São Michel e agora eu vou falar de um outro monte. Não tão conhecido, mas não menos importante. Claro que o salmo que eu falei agora há pouco, ele se refere a Deus, né? E do alto virá o meu socorro. Mas São Miguel Arcanjo também está lá em cima, nos montes, no topo das montanhas. E Deus se serve dos anjos para fazer os seus desígnios, né? Para os seus desígnios. Portanto, São Miguel também está lá em cima, e do alto do morro vem o meu socorro. São Miguel Arcanjo atenderá o pedido de Deus e virá salvar a todos nós. Mas, de que monte que eu estou falando? Agora eu disse há pouco que eu falei do Monte São Michel, interessantíssimo. Quem não assistiu o vídeo, assista, porque vale muito a pena a história do Monte São Michel. E agora eu vou falar de um outro monte, menorzinho do que o Monte São Michel. Ele chama Rocher Saint-Michel, Rocha de São Miguel. Eu também tenho miniatura desse Rocher Saint-Michel. É essa miniatura aqui. Muito, muito interessante. Eu gosto de ter as coisas assim relacionadas com São Miguel. E essa rocha aí, eu vou contar a história dela. O que é esse rochedo aí? Que é o seguinte. Bom, esse rochedo ele se situa mais ou menos no meio da França para baixo um pouquinho, numa região chamada Puy, P-U-Y, não sei como é que pronuncia direito, mas é Puy. E dizem que há muitos e muitos e muitos anos atrás, a bacia do Puy era um enorme lago, né, no meio da França. E as erupções vulcânicas subterrâneas começaram a achar uma fresta ali e lançaram as larvas para cima, né? E as larvas, em contato com as águas, foram se solidificando e acabou fazendo um pequeno túnel. Túnel não, um pequeno... túnel, né? Um pequeno chaminé, uma pequena chaminé. Larva sobre larva, até que não foram explosões muito violentas, mas acabaram construindo essa chaminé, né, que serviu de larva endurecida. Ela é feita de basalto. É uma rocha inteiramente feita de basalto vulcânico, uma rocha vulcânica. Então, essa paisagem foi moldada por essas erupções vulcânicas, né? Bom, os detritos foram se acumulando e acabou criando essa chaminé. Na antiguidade, os romanos usavam essa elevação para cultuar um deus deles, chamado Deus Mercúrio, que era o deus mensageiro. Tanto é que, é interessante, ele tinha nos sapatos umas asinhas, como se fossem uns sapatos alados, justamente porque ele é mensageiro. Mas, com a queda de Roma e o cristianismo sendo difundido por toda a Europa, era muito normal as pessoas dedicarem os montes para São Miguel Arcanjo, que deveria estar no monte, olhando por toda a Europa, claro, né? Então, é assim que, dessa forma, aproveitaram e construíram uma capela em cima desse monte
Rocher, lá na cidade no bairro chamado Aguilhe. Bom, como é que surgiu essa capela? Muito interessante. A capela de São Michel d'Aguilhe, Aguilhe é o bairro, tá? É uma capela no topo de uma rocha maciça de formação vulcânica, que se projeta de forma assim muito abrupta para cima, na cidade de Le Puy-en-Velay. Velay, se eu não me engano, repete, né? Le Puy-en-Velay. Eu não sei ler muito bem em francês, mas é assim, Le Puy-en-Velay. Numa região administrativa do Auvergne, que é do Alto Loire. Essas formações vulcânicas não são muito incomuns, né, em lugar muito que tem vulcão. E foi uma pequena chaminé que foi feita aí, né, totalmente de basalto. Muito interessante. E essa capela, ela foi construída, esse chaminé tem 82 metros de altura, e ela foi construída no topo, né? E tem a base dela, tem 170 metros de circunferência. E ela tem uma escadaria esculpida em rocha, né? Os senhores devem ter visto na minha miniatura que eu tenho em casa. A minha miniatura, ela mostra bem essa escadaria aí, do outro lado, né? Da rocha, tem uma escadaria de 269 degraus, certo? Então, era preciso ter fôlego para subir, né? A princípio, né, dizia-se que essa capela foi construída só para homens, que para subir nessa capela precisa ter muita fôlego e precisa ter espírito de herói, porque é muito alto, né? E subir esses 269 degraus eram terríveis. Bom, vou ler aqui uma coisa interessante. Essa capela foi construída por um bispo, por ordem do bispo, chamado Dom Godescalde, juntamente com o diácono Trianus, no ano de 962, ou seja, em plena alta Idade Média. Por que ele mandou construir essa capela? Porque ele fez uma peregrinação tão conhecida e tão famosa nos dias de hoje, para Santiago de Compostela, lá na Espanha, né? E como ele era muito perigosa a viagem e tudo, ele pediu a proteção de São Miguel Arcanjo. Então, sendo bem sucedida essa peregrinação, ele pegou e mandou construir essa capela para agradecer a proteção de São Miguel nessa sua primeira peregrinação a Santiago de Compostela. Bom, o que acontece? Este marco, né, esta capela, esse Rocher Saint-Michel, ele foi se consolidando como o início de dos caminhos que leva a Santiago de Compostela. São 1.600 quilômetros de distância, mas as peregrinações têm vários caminhos. Um deles tem início aí, pedindo-se a proteção de São Miguel Arcanjo. Aí a pessoa segue viagem, né, até Santiago de Compostela. Os caminhos para Santiago de Compostela é muito interessante e ainda mais e muito cheio de mistério, né? Por isso que é preciso ter a proteção de São Miguel Arcanjo. E é uma caminhada muito longa, né? E interessante que durante todo o caminho ela é cercada de milagres. Muitas pessoas relatam vários milagres que aconteceram no caminho a Santiago de Compostela, tendo início lá aí no monte do Rocher Saint-Michel. Inclusive, a cidade muito famosa de Rocamadour, tem uma capelinha lá em Rocamadour, aconteceram muitos e muitos e muitos milagres. Um dia eu conto sobre isso, porque vai fugir um pouco do assunto dos anjos, né? Estamos falando de São Miguel Arcanjo e dos anjos. Mas o caminho de Santiago de Compostela é muito interessante, muito mesmo. E essa cidade de Rocamadour tem histórias fantásticas sobre ela lá. O que tem de especial nessa capela lá em cima, né, de Rocher de Saint-Michel? Tem uma coisa muito interessante.
como ela foi construída assim para homens, que era muito difícil de subir, né? Teve uma mulher que subiu essa montanha, né, pela escadaria, chamada Isabelle Romé, que em francês se pronuncia Isabeau Romé. Quem que era essa Isabeau Romé? Ela era casada com Jacques d'Arc, portanto ficou sendo Isabeau d'Arc. São os pais de Santa Joana d'Arc. E ela subiu aí nessa capela para rezar pela filha, que ia fazer toda aquela epopeia, né, de lutar contra os ingleses, comandando os exércitos franceses. Bom, e São Miguel Arcanjo tinha aparecido para Santa Joana d'Arc e tinha entregado uma espada para ela, né, para ela lutar contra os inimigos, né. Então, justamente como São Miguel deu a espada para ela, nada mais justo do que a Isabelle Romé, ou a Isabeau Romé, ou Isabeau d'Arc, ter subido lá na capela, né, para rezar pela filha, para que ela tivesse sucesso na sua empreitada, na sua luta contra os ingleses. E de fato, Santa Joana d'Arc venceu, né, os ingleses perderam, os franceses venceram depois de algum certo tempo. Só que a Joana d'Arc foi extremamente injustiçada. Ela foi julgada herege, né? E acabou sendo condenada na fogueira. Bom, Isabelle Romé, ou Isabeau d'Arc, Isabeau Romé, de nome de solteira, e Isabeau d'Arc, antigamente não era tão comum como hoje de se usar o sobrenome do marido, né? Mas pode ser chamada de Isabeau Romé ou Isabeau d'Arc. Ela subiu lá pedindo a proteção do São Miguel Arcanjo para que revertesse essa situação de Santa Joana d'Arc, que foi condenada injustamente. Então, ela, depois da vitória de Santa Joana d'Arc, o rei, né, coroado por ela, Carlos VII, ele deu um título de nobreza para a família de Santa Joana d'Arc, né? Mas que ela acabou sendo injustiçada e acabou sendo queimada. E por causa disso, depois que a Isabelle Romé, ela mudou para vários lugares, e depois que ela perdeu o marido e ficou viúva, a cidade acabou dando uma pensão para ela sobreviver, justamente pelo título de nobreza que ela tinha. E ela passou a vida inteira dela tentando lutar contra a injustiça que fizeram contra a filha dela. Ela pediu ao Papa Nicolau V que reabrisse o processo de Santa Joana d'Arc para que revesse esse caso e visse que tinha erro, né? E assim ela foi. Mas só quando assumiu o Papa Calixto III, Isabelle viajou para Paris, onde ela foi visitar uma delegação, né, da Santa Sé. E lá ela teve um discurso fantástico, que vale até a pena ler o comecinho. Ela disse o seguinte, palavras de Isabelle d'Arc, ou Isabeau d'Arc. Tive uma filha nascida em casamento legítimo, a quem fortifiquei dignamente com os sacramentos do batismo e da confirmação, e suscitada no temor de Deus e respeito à tradição da Igreja. E aí ela falou um discurso muito longo e no final ela terminou assim: sem qualquer ajuda dada à sua inocência, em um julgamento pernicioso, violento e iníquo, sem sombra de direitos, eles a condenaram de uma forma injusta e criminosa, e a fizeram morrer cruelmente numa fogueira. Bom, com esse discurso e com a ajuda de São Miguel Arcanjo, o Tribunal de Apelações anulou a condenação de Santa Joana d'Arc. Realmente considerou-se que foi um julgamento injusto. Isso foi dia 7 de julho de 1456. E passaram-se os tempos e Santa Joana d'Arc acabou sendo canonizada. Hoje ela é Santa Joana d'Arc. Todo mundo reconhece que foi uma coisa muito terrível que fizeram com ela, né? Mas é o que acontece quando a gente é devoto
E a gente acaba sendo perseguido, né? Se Jesus Cristo foi perseguido, seus apóstolos também foram perseguidos, por que nós não iríamos ser perseguidos? E assim, com a ajuda de São Miguel, a mãe dela acabou conseguindo a absolvição da filha, né? E graças à sua peregrinação a Rocher Saint-Michel, d'Aguiles, que é o nome do bairro. Com isso, eu encerro a pequena exposição de hoje e peço a todos que roguem a São Miguel Arcanjo. Eu vou fazer um próximo vídeo depois, vocês vão lembrar muito, os senhores vão lembrar muito desse vídeo e dos outros. E em todos os montes, em todas as elevações, deveria constar uma imagem de São Miguel Arcanjo, porque é fonte de muitas graças e muitos milagres. Tanto é que essa Rocher de Saint-Michel, até hoje, ele é uma fonte de peregrinação incansável. Todo mundo vai para lá, se submete a subir aquelas escadarias de pedra e vão rezar lá para São Miguel Arcanjo. Lá em cima tem uma área grande, onde se pode observar toda a área da cidade, né? E as pessoas adoram aquele lugar porque é muito bonito. Sem contar os turistas e os peregrinos, né? Turista é aquele que vai conhecer como um passeio. Peregrino é aquele que vai com fé e vai lá para rezar. E acaba tendo milagres porque vai com fé, não vai com intuito de visita. Tá certo? Peço a todos que lembrem-se disso. Rezem com fé para São Miguel Arcanjo. E toda elevação, se puderem pôr uma imagem de São Miguel Arcanjo na sua cidade, nos seus lugares. Você tem uma árvore grande, coloca uma imagem de São Miguel lá em cima, ou uma medalha de São Miguel lá em cima da árvore. Deixa ele ficar no topo de tudo. São Miguel Arcanjo terá um trabalho muito interessante para esses dias que nós estamos vivendo, que vai ser matéria para o próximo vídeo que eu vou fazer. Vamos rezar para que São Miguel Arcanjo proteja a todos, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Salve Maria!